Olá, pessoal. Eu sou Ângela Andrade, pesquisadora do CUT, e iremos continuar as nossas entrevistas do módulo Federalismo Cultural e Territorialização da Vinho. Estamos aqui com Marcelo Rocha. Ele é educador, mestre em desenvolvimento territorial e chefe do Departamento de Formação dos Órgãos Colegiados, DEFOC, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ACAR. A CAR é um órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia. Marcelo, em 2007, o Ministério de Desenvolvimento Agrário adotou a política de desenvolvimento territorial, com a criação dos territórios rurais. Inspirado nessa iniciativa, o governo da Bahia agrupou os seus 417 municípios em 27 territórios de identidade e passou a adotá-los como unidade de planejamento e gestão para todas as políticas públicas da Bahia. Em que medida essa abordagem territorial tem, de fato, contribuído para a tomada de decisões políticas de forma mais democrática? E, além disso, as prioridades estabelecidas pelas comunidades, pela Bahia fora, elas têm sido, de fato, atendidas pelo governo do Estado? Boa tarde, Ângela. Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Rocha. Bem, Ângela, a primeira pergunta se democratizou com certeza. A Bahia antes não tinha nenhuma política que pensasse em uma gestão que descentralizasse os recursos, descentralizasse os investimentos públicos e tentasse buscar equidade. E isso foi feito com a instalação dos territórios de identidade a partir do governo Jacques Wagner, em 2007. A partir do Plano Plurianual de 2008, fundou-se os territórios de identidade, são 27 hoje, e todos esses territórios têm uma representação, que é um colegiado de desenvolvimento territorial, composto pela diversidade social dentro desse território. E toda essa diversidade é ouvida nos processos, tanto da composição dos planos de governo dos candidatos que vêm sendo sucedendo aí o governo, quanto nos planos plurianuais, né? Então, primeiro, já há uma participação na construção dos planos plurianuais. E de lá para cá, amadurecendo um processo de participação, inclusive na distribuição do orçamento, né? Porque é dado pela Lei 13.214, de 2014, o direito aos colegiados de participarem também da discussão do orçamento do Estado. Então, houve um processo de democratização muito maior que houvera antes. A segunda é se está dando resultados, né? Se isso realmente está... Com certeza, várias das políticas públicas hoje implementadas nas diversas secretarias de governo têm como base os planos plurianuais. Os governadores têm insistido que os secretários não fiquem desenvolvendo programas que não estejam realmente de acordo com os planos plurianuais. E na Bahia o plano plurianual é participativo. Várias das políticas públicas são advindas dessas escutas populares. São encontros feitos em todos os territórios, né, do PPA. Aí, nessa configuração inovadora, o território foi tomado como um novo sujeito político, distinto dos municípios e dos estados, né? Embora atue em diálogo com municípios e estados, né, com esses entes federados. Nesse cenário, quais são as principais dificuldades encontradas para que isso se realize sem conflito e com eficácia? E, por outro lado, quais os pontos favoráveis a essa nova forma de governança, Marcelo? Então, as dificuldades, primeiro, se a gente for encontrar mais profundamente, é a cultura, né? A cultura política, né, que a gente tem herdado é muito autoritária, tradicionalmente, hierárquica, centralizadora, patriarcal. Então, eu acho que essa é uma principal dificuldade de criar mais protagonismo na sociedade, né? A sociedade, às vezes, está acostumada a receber as coisas, principalmente no nível dos municípios, por exemplo. O que o território ajuda nesse sentido é que você cria um colegiado que se junta os municípios, junta as diversas correntes, as diversas instituições presentes, né? E tenta fazer uma atuação no território de maneira mais efetiva, mais participativa. Então, as dificuldades é de ordem cultural. A segunda é de ordem ainda muito instrumental, né? A sociedade civil tem vontade de participar, vem participando, mas muitas vezes, você num território como a Bahia, que é um estado enorme, você locomover, por exemplo, de Uauá até Juazeiro, você sai lá de Pilão Acado para vir num encontro territorial, entendeu? Tem territórios muito grandes. E isso a sociedade civil tem que bancar o
transporte, né? Às vezes as reuniões precisam ter alimentação, ter mais de um dia. Essas coisas também são coisas, parecem pequenas, mas são elementos que interferem no processo de organização democrática de participação social. E na Bahia, especificamente, eu acho que a gente ainda, por conta das dificuldades mesmo de um governo que atua para realizar muita coisa em 4 anos e cuidar da eleição, manter a reprodução do poder e tal, nem tudo anda de acordo como a gente quer, né? Então, ainda tem também dentro do próprio Estado resistências ou, às vezes, falta de visão do que significa realmente a abordagem territorial participativa, e isso, às vezes, reduz a capacidade de governança territorial dos territórios sobre as políticas públicas. Eu queria agora tocar no ponto central, que é dessa pesquisação que nós estamos fazendo, que eu queria ouvir de você como tem sido e qual tem sido a contribuição da cultura para o processo de desenvolvimento territorial da Bahia. Então, né, desde a primeira Secretaria de Cultura desses governos que vem aplicando a política territorial, que você esteve à frente lá com o Márcio Meirelles, a cultura, a Secretaria de Cultura, ela se organizou de maneira territorial. Isso foi muito importante. E a criação dos agentes, né, os RTC, representantes territoriais da cultura, a Superintendência Territorial de Cultura, né, enfim, toda uma estrutura territorializada para tocar a cultura, vem dando uma contribuição enorme no sentido da gente ter maior engendramento na Bahia Profunda, envolvendo mais os produtores da cultura e contribuindo para que a participação social e da diversidade cultural se manifeste, se expresse dentro das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento cultural. Muito legal. E para finalizarmos, a nível da União, como se situa hoje a política de desenvolvimento territorial? Existem outras experiências fora da Bahia que sejam exitosas no sentido dessa política territorial? Pois é, cara. Território é algo de grande importância para ser pensado do ponto de vista da gestão pública, né? A experiência lá fora, na Europa, com a construção do mercado comum europeu, da União Europeia, toda foi fundamentada com base em territorialidades, né? Porque reconhece-se que há uma diversidade muito grande nas condições materiais, culturais, econômicas, sociais dos países. E quando se criou o mercado comum europeu, a União Europeia, se buscou hegemonizar uma base mínima, né, de desenvolvimento que fosse comum. Para isso, acabava se encontrando territórios menos desenvolvidos. Dentro de um próprio país, ou às vezes dentro de um estado, você tem áreas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. Como é que eu olho para essas diferenças, essas desigualdades? Então, o território aparece, né, como esse espaço a ser olhado, que não está reduzido ao município, nem é o estado todo. Por isso que ele é um sujeito novo, como você falou. Ele aparece na cena, ele não é federativo, mas ele está aí, ele existe. Então, essa experiência europeia inspirou muito o mundo, porque deu muito certo nos resultados. E aqui no Brasil, a gente passou a aplicar isso no governo Lula, ainda no primeiro governo Lula, quando se criou a diretoria, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial no Ministério do Desenvolvimento Agrário, exatamente para encontrar os territórios rurais onde tivesse os bolsões de pobreza menos desenvolvidas. E foi feita uma pesquisa enorme, cruzando muitos dados, informações, para descobrir esses territórios onde é que eles estavam. E aí que a Bahia entra no segundo governo Lula, já vindo dessa experiência rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que estava no Brasil inteiro encontrando esses territórios. Só que na Bahia tudo aconteceu diferente, né? A Bahia tem um jeito, como diz o poeta, né? A gente mudou logo a história, porque todos os estados estavam esperando que o Ministério fosse resolver, e a Bahia se organizou, criou uma coordenação estadual dos territórios e disse, olha, aqui na Bahia tem mais de 5, que eram 5 ainda que queriam ser revelados. E aí imediatamente se fez essa organização e se revelou naquela época 18, depois foi para 21, hoje nós temos 27 territórios. E esses territórios hoje permanecem, os governos, depois do governo Bolsonaro, se destruiu toda essa base do Ministério do Desenvolvimento Agrário, acabou com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, as políticas de desenvolvimento rural, lamentavelmente. Mas a Bahia permaneceu porque os governos da Bahia adotaram, a partir daquele momento, a territorialização em território de identidade como base para a gestão pública, né?
E estamos aí até hoje. A gente fez o seminário ano passado na Feira Baiana da Agricultura Familiar, 20 anos dos territórios de identidade da Bahia. Foi um seminário nacional assim, muito importante. E a gente tem ido para Brasília muito colaborar com esse atual governo, do governo Lula, que está querendo retomar a política territorial. Então, Sim. hoje, dentro do governo federal, tem sim. O próprio presidente Lula procurou os gestores e disse: cadê o programa Território da Cidadania? Vamos reeditá-los, né? E tem um movimento hoje dentro da Secretaria-Geral da Presidência que está cuidando da participação social e da educação popular. São dois temas caros para esse governo. Se criou um Conselho Nacional de Participação Social, que o próprio presidente Lula é o presidente do conselho, e se colocou em cada ministério um agente de participação social, né, para que a Secretaria-Geral da Presidência coordene. Esses agentes em cada ministério têm o papel de trabalhar para que as políticas públicas em cada ministério realmente tenham participação social e sejam territorializadas. Seja um processo educativo. E aí, para fazer isso, em um país gigante como o nosso, como é que um governo que está lá em Brasília, estruturado, no Planalto Central, vai atingir os rincões mais distantes? Então, para eles hoje, é fundamental se pensar em termos de território. E aí hoje está se construindo uma política territorial de novo, e a Bahia está sendo a maior inspiração para o governo federal, e nós estamos daqui também participando, contribuindo com essa política nacional. Agora, a Paraíba também teve uma experiência com isso, né? Tanto assim... Isso. No Nordeste, o Nordeste, na verdade, os colegiados territoriais permaneceram mais vivos que o restante do país, né? Tem uma rede nacional de colegiados territoriais que pactuou agora com o Ministério que todos os territórios que haviam, todos os colegiados que haviam no Ministério do Desenvolvimento Agrário anterior vão ser reconhecidos agora. Então, eles estão, neste momento, em processo de reconhecimento. E está se fazendo uma política nacional de valorização desses colegiados para fortalecer a participação política da sociedade nessas instâncias. Então tem Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia no Nordeste, que são os 4 estados que estão mais avançados. Mas em todos os outros tem território, tem colegiado territorial e o processo está andando para avançar. Muito bom. Bom, em nome da equipe do CUT, da UFBA, eu quero lhe agradecer, Marcelo, não só por essa entrevista, mas também pelos vídeos que estão postados neste módulo, que explicam a dinâmica de funcionamento dos territórios de identidade da Bahia. Assistam, vocês vão gostar.